amores! Estamos de volta com mais uma aula de Educação Física para o 8º ano do ensino fundamental. Hoje, nós vamos ter a terceira aula do conteúdo Esportes. Vamos nessa? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os esportes individuais e coletivos. Mas antes, vamos lembrar um pouco o que seriam esses esportes individuais e coletivos. O nome, a nomenclatura, nos ajuda bastante a identificar, é muito fácil. Os esportes coletivos são aqueles que têm equipes, times, certo? Mais de uma pessoa que juntos trabalham para conseguir alcançar a meta de determinadas modalidades, ok? Podemos citar algumas, como o futebol, o vôlei, o basquete, o beisebol e assim sucessivamente, nesta mesma lógica, ok? Já os esportes individuais, eles são esportes onde uma única pessoa é responsável por cumprir ou tentar cumprir a meta de determinadas modalidades esportivas, diferentemente de sozinho, tá? Esportes individuais não significa dizer que as pessoas estarão praticando sozinhas, sem mais ninguém. Pelo contrário, significa que cada pessoa ela vai ser responsável por uma equipe ou por representar um país ou por representar um estado naquela competição, naquela prova, para assim conseguir levar um resultado para o que você está representando. Ou seja, um exemplo que a gente pode dar é o atletismo. No atletismo, numa prova de corrida, certo? Os atletas, eles estão ali individualmente, cada um representando um país, por exemplo, para conseguir correr aquela distância delimitada e assim ter os resultados, que pode ser o campeão ou não, certo? Todo mundo tranquilo? Lembrou direitinho? Então vamos lá para o objetivo da nossa aula. Hoje nós vamos analisar os fundamentos técnico-táticos e regras dos esportes individuais e coletivos. O que são mesmo? O que são os fundamentos técnico-táticos e as regras? Vamos lá, dar uma olhadinha. Os fundamentos técnico-táticos estão relacionados com o quê? Os movimentos corporais, que são as técnicas que os atletas precisam executar da maneira mais eficiente, de acordo com cada modalidade esportiva. E seguido das melhores escolhas durante o jogo ou competição, que é a competição, para cumprir a meta estabelecida. Professora, o que seria essa meta que a senhora tanto fala? A meta é o objetivo daquela modalidade. Então, por exemplo, no futebol, a meta do futebol é fazer gols e assim ele consegue marcar ponto. No basquete, a meta do basquete é fazer a cesta e assim conseguir marcar pontos. Então, o objetivo de cada modalidade é a meta daquela modalidade, certo? Na natação, por exemplo, que é um esporte individual, a meta da natação é você conseguir percorrer os metros estabelecidos para aquela prova o mais rápido possível, certo? Vamos agora falar das regras. O que são as regras? Vamos lembrar. As regras, elas são instruções responsáveis por manter a disputa esportiva justa e com coerência para todos os atletas e equipes que praticam o esporte, sendo determinadas de acordo também com cada modalidade. Vamos lá, imaginem se não existissem regras para esses esportes. Então, as pessoas que aqui em Jaboatão praticam futebol, não seria
a mesma prática esportiva das pessoas que fazem essa mesma prática da modalidade esportiva futebol em outro lugar. Então, não teria a possibilidade de fazermos uma competição entre eles. Por quê? Porque o que seria regra para um não seria a mesma regra para o outro. Então, as regras, elas estão atreladas a isto. Ela precisa ser justa e precisa ter coerência igual para todos, para que assim todos consigam praticar de maneira equivalente. Certo? Então, olha só. Agora nós vamos analisar esses fatores que a gente falou de maneira mais comum entre esses esportes, certo? Por quê? Vale lembrar que cada modalidade esportiva vai ter a sua especificidade, ok? Então, eu não posso dizer que o saque do vôlei também vai existir no basquete, porque são modalidades distintas. Então, o que nós vamos fazer agora é olhar para essas modalidades divididas enquanto coletivas e divididas enquanto individuais, de maneira a identificar o que é comum entre elas, certo? Então, olha só, sobre as regras nos esportes coletivos, nós podemos dizer que possuem implemento. O que seria esse implemento, professora? Implemento seria um material, certo? Para a área de jogo e para além das pessoas que estão jogando, para que eles consigam cumprir a meta. Então, por exemplo, a bola, a raquete, o taco, uma rede, certo? A área de jogo delimitada, ou seja, linhas que consigam limitar a área onde está acontecendo a prática daquele esporte. Por exemplo, no futebol, nós temos as linhas que delimitam o campo. E aí todo mundo sabe que a gente só pode praticar aquele esporte dentro daquelas linhas, certo? A quantidade de jogadores por equipe também são regras que são específicas para cada modalidade. Existem modalidades com 11, com 5, com 6 e assim sucessivamente. A padronização das roupas também é um tipo de regra, certo? Onde fica claro que para determinadas modalidades tem que fazer uso de determinadas roupas, tá ok? Árbitros. Todas as modalidades têm os árbitros e eles são as pessoas responsáveis por fazerem valer as regras daquele esporte. Então, precisa ter árbitro. E a duração da partida. A duração da partida também varia de acordo com cada esporte. Pode ser por tempo, por turnos, por sets e assim sucessivamente, tá? Vamos seguir. Sobre as técnicas dos esportes coletivos, nós podemos dizer que eles possuem passe, o drible, arremesso ou lançamento e a finalização, certo? Claramente, cada ponto desse de acordo com cada modalidade. E sobre a tática, nós podemos dizer que elas possuem elementos que podem ser pré-determinados, certo? Ou criados na hora do jogo. O que seria isso? Eu posso ter uma tática onde a gente combine o coletivo antes de começar o jogo, ou nós podemos ter alguma tática que foi preciso fazer durante o jogo. Enquanto o jogo está acontecendo, a gente teve determinadas decisões que fez guiar o sentido daquele momento da partida. E sempre aliados à estratégia coletiva para que cada equipe cumpra o seu objetivo, ou seja, a tática e a estratégia elas estão alinhadas para que cada equipe, cada time consiga cumprir assim a sua meta estabelecida. Quando nós olhamos para os esportes individuais, certo? As regras são bem parecidas com os esportes coletivos, mas obviamente focando nos esportes individuais. Como a delimitação da área também existe, mas ela é um pouquinho diferente enquanto ao tipo, porque ao invés de ser uma quadra inteira, geralmente são raias, tablados, ringues, pista, quadra.
nós também temos uma característica bastante importante, porque nos esportes individuais nem sempre acontece de ter implemento, certo? Pode ser que alguma modalidade tenha um implemento, como por exemplo a ginástica rítmica, certo? Que possui bola, que possui fita, que possui arco. Ou então ser uma modalidade que não tenha implemento, como a natação, o atletismo, que eu também já citei aqui. Apenas um jogador disputando, certo? Ele está ali desempenhando a função como se fosse uma equipe. Todas as funções de uma equipe estão concentradas nele. Então, ele que é responsável pela tática, pela estratégia, certo? Pela execução daquela prática específica. E padronização de roupas e implementos também é muito importante. Vamos pensar, imagina só se não existisse essa padronização. E aí, um atleta de natação fosse competir com a mesma roupa de um atleta da esgrima. Não teria lógica alguma, né? Porque cada modalidade precisa da sua especificidade para acontecer. E a duração das partidas também são delimitadas. Pode ser por tempo, pode ser por metas, por rounds. E os árbitros também estão presentes enquanto regra nas modalidades esportivas individuais. Ok? Então, olha só, chegou o momento do desafio. E qual vai ser o desafio que eu vou solicitar para vocês hoje? Vocês vão escolher uma modalidade esportiva coletiva e uma modalidade esportiva individual. E em seguida, vocês vão escrever 5 regras para cada modalidade escolhida. Exemplo, professora, eu gosto muito de atletismo, das provas de corrida, e eu gosto muito do basquete. Posso escrever? Pode sim. Você vai colocar identificando a sua modalidade escolhida e abaixo você coloca as 5 regras daquele esporte. Tá ok? Então, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido e compreendido mais um pouquinho sobre esse mundo dos esportes e nós nos encontramos na próxima aula.